Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumo, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se apegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, que contra mim se enfurecem e me amaldiçoam. Pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida.
por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como sombra que declina e como erva me vou secando. Somente até aqui, os irmãos podem tomar assento. Pai, nesse momento a tua palavra foi lida, Pai. Fala conosco, Senhor amado. Me usa como instrumento da tua graça, que o seu Santo Espírito venha ministrar a cada coração aquilo que cada um precisa ouvir nessa noite, Pai. Não aquilo que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir, Senhor, para a sua vida cristã. Deus, nesse momento eu te louvo e te agradeço, porque é o seu Espírito que faz a obra, e somos apenas instrumento. A ti toda honra e toda glória. Amém. Irmãos, nesses 11 versículos aqui que lemos, nós vemos o salmista numa profunda angústia de alma. E o tema que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é um tema que ele traz em si algo que deveria ser aquilo que nós almejássemos do Senhor. E o tema é aprender a confiar no Senhor, aprendendo a confiar no Senhor. E nesses 40 minutos, 45 minutos, quiçá o Espírito Santo possa inflamar seu coração, a sua mente, para que ao término dessa mensagem a sua fé aumente um pouco. Porque os dias são maus, e o que nos garantirá permanecermos na presença do Senhor é a nossa fé. Somente isso, nada além disso. Se crermos no Senhor, com certeza passaremos pelas tribulações, pelas tempestades da vida. E a única forma de aumentar a fé é através da palavra. Não existe outra coisa. Não existe. Somente a palavra é que tem o poder de limpar a nossa vida e acrescentar fé. O salmista aqui, ele descreve com rara felicidade o estado de espírito a qual ele estava naquele momento. Ele diz no versículo 3 aqui que os dias deles eram consumidos como fumo. Em outra tradução ele fala que era fumaça. E os ossos dele, ardiam como lenha. Ou seja, a aflição tem esse poder. Quantos aqui não tiverem aflição estão aflitos? A aflição tem esse poder de consumir a nossa alma, né? Ela tem esse poder. Você vê algo pegando fogo, você vê que aquilo vai se deteriorando no meio das chamas, vai saindo a fumaça. É a aflição na vida do cristão. Ela tem esse poder. Ele diz aqui que os ossos deles ardiam como lenha. E muitos se encontram assim essa noite. O que mais ele diz aqui para nós? O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. A erva, irmão, fora do caule, ela vai secando, ela não tem vida, vai secando. E assim o cristão também fora da presença do Senhor, ele vai secando, ele não tem vida. O Senhor Jesus diz lá em João 15 que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele que está preso na videira verdadeira vai recebendo vida. Vai recebendo vida. Mas aqueles que estão cortados, eles vão secando. Não tem alegria, não tem vontade de viver. E algo que a aflição faz é tirar a fome, né? Quando nós estamos aflitos, a gente perde vontade de comer. A fome vai embora. Aí a pessoa vai se definhando, é o que diz o versículo 5 aqui. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. O que mais ele diz? No versículo 9, ele diz que tem comido cinzas com pão e misturado com lágrimas a bebida. A bebida dele já era lágrimas, chorava.
Esse é o estado de espírito do salmista. E muitos não se encontram nessa situação? A carreira cristã, ela não é fácil, irmãos. Várias vezes eu já me encontrei na situação do salmista aqui. Mas tudo isso é propósito do Senhor na nossa vida. Deus permite que as adversidades venham para que nós possamos chegar perto dEle, próximo dEle. Interessante aqui que o salmista ele usa algumas hipérboles, algumas figuras de linguagem. Ele diz aqui no versículo 6 que ele é semelhante ao pelicano no deserto. O pelicano, o habitar dele não é deserto, o habitar dele é junto às águas. Ele no deserto, ele morre. E nós em aflição somos assim também. Vem a vontade de morrer. Ele diz, o que mais ele diz aqui? Sou como um mocho nas solidões. Mocho são as corujas. As corujas elas vivem sozinhas, na solidão. O cristão também, quando está em meia aflição, ele quer ficar só, ele não quer ninguém perto dele. No versículo 7 ele diz velo. Em outras traduções, não durmo. Sou como um pardal solitário no telhado. E o pardal não é para ele não vive solitário, ele vive em bandos. Então aqui, irmãos, esses 11 versículos, e para finalizar ele diz, os meus dias são como a sombra que declina, e como erva me vou secando. Esse é o cenário que o salmista diz aqui. E quantos não se encontram assim nessa noite? Só que no versículo 10 ele dá um motivo pelo qual ele se encontra assim. Versículo 10: por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Esse era o motivo pelo qual o salmista ele se encontrava com esse estado de espírito. Já não tinha vontade de viver. Ele diz que os dias deles iam se consumindo, os ossos ardiam como lenha. E tudo por quê? Porque ele não estava mais na presença de Deus. Porque o Senhor Deus, na indignação dele, ele havia levantado e arremessado. E quando que aconteceu isso, irmãos? Em que momento da história? Para nós entendermos esse salmo aqui, é necessário a gente recapitular a história de Judá. Alguns comentaristas citam esse salmo. Não se sabe ao certo quem foi o autor desse salmo. Alguns dizem que foi Jeremias, outro Daniel. Em um momento em que o povo estava exilado, eles estavam cativos na Babilônia. Este era o cenário histórico a qual se encontrava o salmista. Mas só que quando nós vamos examinar as escrituras do Senhor acerca desse momento importante de Judá, nós encontramos algo interessante, irmãos. É isso que eu quero passar para os irmãos nessa noite. Judá, ele foi cativo por Babilônia, simplesmente, e não somente, porque eles pecaram na presença do Senhor. Eles pecaram. Aqui em 2 Reis, fala acerca disso. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para os destruir.
conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá. Foi mandado do Senhor. Deus fez isso. Foi mandado do Senhor. E por que isso, irmãos? Jeremias 5 fala, Deus falando para Jeremias no capítulo 5, olha, busca aí nas ruas, nas esquinas, vê se encontra um justo. Um justo. Se encontrares um justo, eu o perdoarei. Um só. Só precisava um. E ali Deus vai falando com Jeremias. E quais eram os pecados ao qual aquele povo fazia diante do Senhor? E no capítulo 5 de Jeremias vai falando uma infinidade de pecados: idolatria, perversão, imoralidade. Todos esses pecados chegavam diante do Pai. E isto aborrecia Deus. Esse foi o motivo pelo qual o Senhor vinha falando acerca dos profetas. E aqui nós lemos, para que o povo, ele se humilhasse na presença do Senhor, e ele se convertesse na presença do Senhor. Mas o coração do povo era duro. Deus enviava os profetas, os seus servos, e eles não escutavam. E cada vez mais endurecia o seu coração. Ao ponto de Deus enviar o quê? O juízo. E o juízo para Judá foi Nabucodonosor, foi a Babilônia. E isso ocorreu em 3 situações, irmãos. No primeiro momento, 606, nós lemos, Nabucodonosor invade a Judá e leva. Isso se encontra lá em Daniel, quero ler para os irmãos. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Simnar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor veio, sitiou Judá e levou os vasos da casa do Senhor. E levou também, não somente isso, levou alguns cativos, e dentre os quais foi Daniel e seus amigos. O profeta Daniel foi levado nessa primeira leva. A segunda invasão, ela ocorreu no ano de 597 a.C. Nesse momento Joaquim morreu e Joaquim foi elevado ao trono, o filho de Joaquim. Ele só perdurou 3 meses. Isso se encontra lá em, vou ler para os irmãos aqui, 24, do 10 ao 14. Olha só o que aconteceu. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, e ninguém ficou senão o povo sobre a terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei e seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E o que é mais interessante acerca de tudo isso, irmãos, é que o povo, eles não se convertiam, eles não se entregavam ao Senhor. Deus mandava isso e o povo tinha o coração cada vez mais duro na presença de Deus. Mesmo Deus mandando o juízo. Diz aqui o texto que nessa leva foram 10.000 presos.
por último, a terceira e última invasão ocorreu em 586. Nesse momento, rei Zedequias é elevado ao trono. E isso se encontra em 2 Reis 25, 8, 9 e 10. E no 5º mês, no 7º dia do mês, veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. E olha só o que ele fez. Ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Acabou. Judá foi, nesse momento aqui, Judá foi totalmente destruída. O templo, as casas. E só permaneceu em Judá somente os pobres. Esse era o cenário de Judá. Levado ao cativeiro, ele estava em terra estrangeira, porque Deus assim o determinou. É difícil, irmãos, para nós cristãos, compreender essas questões. O porquê que Deus atua em meio a isso. É difícil entendermos. Às vezes nos sobrevém algo que não é tão bom, e nós começamos a questionar ao Senhor. Mas em tudo isso, havia algo de bom, que Deus determinou. E é isso que eu quero meditar. Isso se encontra em Jeremias 29, acerca disso. Olha só o que Deus fala acerca disso que ele havia feito. O porquê que Deus permitiu tudo isso? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E que fim era esse? Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos o lugar de onde vos transportei. O fim, o que Deus queria fazer para aquele povo, era trazer o quê? Em meio àquilo, era trazer que eles pudessem se converter, que eles pudessem o quê? Se derramarem na presença do Senhor. Deus queria purificar. E o texto aqui fala que era pensamento de paz, não era de mal. Pensamento de paz. Mas para que isso acontecer, eles teriam que invocar, orar ao Senhor e buscar de todo o coração. E somente nesse momento é que o Senhor, eles iam achar Deus. Naquela situação que eles estavam até então, eles estavam corrompidos. Mas Deus, através desse evento, faria o quê? Haver purificação no meio do povo dele. E conosco é a mesma coisa. Deus permite os problemas, Deus permite que as coisas más aconteçam para nos purificar, para que nós possamos chegar à presença dele. Só que o tempo determinado de Deus não era um dia, não era uma semana. Diz o versículo 10 aqui,
Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Era 70 anos. E essa palavra, ela foi escrita por Jeremias em carta aos cativos na Babilônia. O interessante, irmãos, é que Jeremias, na terceira invasão, foi dado a ele a opção entre ficar em Judá, e nesse momento Judá já estava totalmente destruída, passando fome, peste, ou ir para Babilônia. E a escolha dele foi ficar. E ele envia então essa carta. Jeremias 29 começa Jeremias enviando uma carta aos cativos, aos anciãos que estavam presos na Babilônia. E Deus ali começa a falar como deveria ser o proceder desse povo na Babilônia. Olha só o que diz aqui. Assim diz o Senhor, versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar, de Jerusalém a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. O Senhor aqui, Ele enviou, está cuidando do povo dele. Ele está cuidando do povo dele. E assim conosco. Deus permite que venha a tempestade, mas Ele está conosco no nosso barco. Aleluia, Jesus. Aqui, o Senhor fala, olha, edificai casa e habitais, plantai jardins e comei o seu fruto. E quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós começamos a entender que esse povo que foi levado cativo, ele estava em melhor situação do que o que estava na Babilônia, que estava lá em Judá. O que estavam lá em Judá, eles estavam sob opressão de Babilônia, eram os presos. Os que foram transportados para a Babilônia eram somente aqueles que tinham intelectualidade, aqueles que eram nobres. Os que ficaram em Jerusalém eram aqueles que eram pobres. O porquê disso? Não sei. É o Senhor que fez assim. Mas aí vem uma questão, irmãos. Se aqueles que ficaram em Judá, estava tudo destruído, e os que estavam em Babilônia, Deus colocou ele numa cidade, cuidava deles, fazia com que eles tinham alimentação diária. O porquê que o salmo que nós lemos, o salmista se encontrava naquela situação? Porque ele estava na Babilônia. Ele se encontrava em Babilônia. Por que disso? Vamos retornar lá. Ele tinha o que comer. Nós começamos essa meditação falando acerca do estado de espírito desse salmista, né? Falamos que ele não conseguia se alimentar, ele não tinha ânimo para continuar a sua caminhada, a sua vida. Até a oração dele, ele falava: Senhor,
ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclinas para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Mas, posto tudo isso daqui, por que que ele se encontra nessa situação? Nós lemos também, quer ver, no Salmo 137, que é outro salmo que fala acerca dos que estão na Babilônia cativos. Olha só o que fala acerca disso. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos, choramos e lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levavam cativo nos pedia uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos nos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. E para entender isso, irmãos, o verso 12 até o versículo 18, nós vamos entender, porque o salmista ele se encontrava naquela situação. Olha só o que diz aqui: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadece do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra da tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração, e se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. O salmista se encontrava nesse estado de espírito porque ele se lembrava de Sião, ele se lembrava das festas, ele se lembrava do momento que ele ia adorar o Senhor em Jerusalém, da alegria que havia no coração dele. Ainda que ele estava lá em Babilônia, que ele tinha o seu alimento diário, que ele não era sufocado, mas ele não tinha a presença do Senhor como tinha em Jerusalém. E assim é o Senhor na nossa vida. Se nós sairmos da presença do Senhor, por mais que nós podemos ter tudo, nós não temos o Senhor. A presença do Senhor é o que nos dá vida. A presença do Senhor é o que nos faz caminhar. E o salmista aqui, ele estava em estado de espírito angustiante, porque ele já não sentia mais essa presença do Pai. E ele orava a Deus para que restabelecesse. Era já o final daquele tempo ao qual o profeta Jeremias tinha falado, que estava se findando. Havia ansiedade no coração dele de chegar esse momento, dele poder voltar para Jerusalém, para ele estar dentro do lar, junto com seus irmãos, para louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E aí nós começamos a ver que aquilo que Deus tinha feito, o propósito de Deus começava a se fazer cumprir. O povo estava se voltando à presença do Pai. Aquele povo, enquanto estava lá em Jerusalém, eles estavam pecando, eles estavam distante de Deus. Mas quando Deus o fez ir para uma terra estranha, eles caíram em si. E aí Deus começou a trabalhar, assim como nós lemos em Jeremias: bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, é pensamento de paz. É pensamento de paz. Deus permite que nós passamos pelas dificuldades. Para quê? Para que nós possamos chegar à presença do Senhor. E o que é mais interessante aqui, irmãos, é que ele ora, o salmista ele ora a Deus para que o Senhor possa estabelecer o templo, possa estabelecer a Sião. Ele ora
pela igreja de Deus, que era a antiguidade, que era o povo de Israel. E quantos de nós temos orado pela igreja? Quantos de nós temos angustiado, como esse salmista tem se angustiado pela igreja do Senhor? Muitas vezes nós nos tornamos insensíveis. E os últimos dias, a palavra nos diz que seriam assim. Nós vemos tudo acontecer, mas comigo está bem, com a minha família está bem. Então está tudo bem. Mas essa não é a vontade do Senhor. Aqui, o salmista está falando: quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Aqui nós estamos falando de um povo que estava cativo em Babilônia. E nós? E nós? João fala aqui, lá em João 15, 18 e 19, ele fala acerca disso: olha, se o mundo vos odeia, é porque vós não sois esse mundo. Assim como os de Judá não eram da Babilônia, nós não somos desse mundo. E era por isso que o salmista estava angustiado. Ele diz aqui no versículo 8: os meus inimigos me afrontam todo dia e contra mim se enfurecem, me amaldiçoam. E sabe por quê? Esses inimigos, que era o povo, os babilônios, eles não entendiam a forma dos judeus cultuar a Deus. Assim como o mundo não entende a nossa forma de cultuar o nosso Deus. Da mesma forma, não entendem. Porque como está escrito, Paulo, lá em 2 Coríntios 2,14, fala que o homem natural não entende as coisas de Deus. Não entendem. Não entendem. E isto afligiu o coração do salmista. E a nós, tem afligido o nosso coração? Como eu disse, Jesus falando aos discípulos: olha, o mundo vai te odiar. Este é o sinal que vós estáis na minha presença. Este é o sinal. Se o mundo te aceitar, algo está errado. Algo está errado, porque luz e trevas não se compactuam. Se o mundo nos aceitar, algo está errado. Porque nós somos forasteiros, não somos daqui. Logo o Senhor virá pegar a igreja e nos levará a Jerusalém celestial. Mas para isso é necessário que nós tenhamos o mesmo espírito que o salmista, orando ao Senhor: Senhor, se apressa. Senhor, salva o seu povo. Transforma a sua igreja. Restabelece, Pai. Mas qual tem sido o teor das nossas orações nos últimos dias? Do que tem sido a nossa oração? O que o Senhor tem ouvido dos nossos lábios? Será que são pedidos egoístas acerca de mim e da minha família, daqueles ao qual eu gosto? Será que o nosso teor da nossa oração não tem sido essas questões? Aqui o salmista não. O salmista, ele orava a Deus para que Deus restabelecesse a nação, para que eles pudessem estar novamente na presença do Pai, com coração puro, agora louvando, engrandecendo, adorando o Senhor. E foi para isso que o Senhor os enviaram.
até Babilônia. E lá o Senhor os instruiu para que eles pudessem o quê? Ter paz com aqueles que estivessem ao redor deles. O escritor de Hebreus também fala algo acerca disso. Olha, no que depender de mim, ter paz com todos. Ter paz com todos. E a santificação. Sem isso, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Paz e santificação. Não é diferente do que o que foi exigido ao povo lá na Babilônia. Era paz com todos e santificação. E nós vemos, quando nós lemos Daniel, que ele foi exaltado. Ele foi exaltado lá. Por quê? Porque ele não se contaminou. E assim será conosco também. As aflições virão, mas cada vez que nós nos colocamos no Senhor, na presença do Pai, Deus vai dando vitória. Deus vai dando vitória e Deus vai honrando. Deus vai honrando. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. O Pai quer assim. E se que Ele quer assim, não há ninguém que possa dizer o contrário. Se Deus te escolheu, é porque Ele tem algo na sua vida. Ele te elegeu. Só que de ti Ele pede algo. A única coisa que Deus pede de nós é que nós nos coloquemos na presença dEle. É a única coisa que o Senhor pede. Para que Ele possa manifestar o querer dEle na nossa vida. E Ele possa transformar. Assim como Ele fez Jeremias, Ezequiel. O interessante, irmãos, é que nesse período, Deus levantou Jeremias, levantou Davi, levantou Ezequiel, Abacuque, tudo para falar com o povo. Deus não se calou. Deus não se calou. E hoje não é diferente. Deus não se cala, irmãos. Você quer ouvir Deus falar? Abra sua Bíblia. Você não precisa ir até a um profeta, não. Abra sua Bíblia que Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Clama a mim, te responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E o que mais o Senhor fala aqui? Versículo 22. Quando os povos todos se congregarem e os reinos os servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias, dizia eu, Deus meu, não me leve no meio dos meus dias, tu cujos anos alcança todas as gerações. A caminhada cristã, irmãos, ela não é fácil não. O Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos muitas aflições. Ele mesmo disse. E com o passar dos tempos, parece que o peso, a carga vai ficando mais difícil. No meio dos anos, né? Assim como Abacuque diz, ó Senhor, renova, viva o seu povo no meio dos anos. É sempre mais difícil. Mas aqui o salmista está falando que desde a antiguidade fundaste a terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Aqui o salmista está falando da eternidade de Deus. O interessante, irmãos, é que quando nós estamos em meio às aflições, as tempestades, sobreveio à mente o seguinte: Deus sabe tudo. Sabe, pastor? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo que vai acontecer amanhã? Sabe. Mas para nós, com a nossa mente limitada, a gente não consegue interpretar isso. Você
Deus sabe tudo, e é isso que o salmista está falando. Deus, Ele não envelhece, desde a antiguidade. Ele sabe todo o fim de todas as coisas. Por que nós nos desesperamos? Essa é a grande questão. Por que nos desesperamos? Se nós temos consciência que Deus sabe todas as coisas, que Ele já determinou o fim para tudo, que Ele vem buscar a sua igreja, que tudo está determinado, e que só falta acontecer, por que nós nos desesperamos, nos afligimos? Por quê? Por quê, irmãos? Abacuque, um pouco antes de acontecer tudo isso, olha só o que ele fala acerca disso. Ele orando a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Você já fez essa oração a Deus? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Essa oração de Abacuque, ela ocorreu aproximadamente há 2.600 anos atrás. Um pouco antes de tudo isso acontecer. Só que essa oração, ela é a oração dos dias atuais. É a oração de hoje. Ele fala aqui, olha, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A violência, o Senhor faz mostrar a iniquidade. Nós ligamos a televisão e vemos. Só que tudo isso daqui acontecia no meio do povo de Israel. Era no meio do povo de Israel. E sabe o que Deus respondeu a Abacuque? Depois vocês vão ler em casa, tem Abacuque, primeiro capítulo. Eu vejo tudo isso e já determinei um juízo para tudo isso. E sabe qual que foi o juízo de Deus ao povo de Israel? Foi Babilônia. Foi Babilônia. Foi o juízo de Deus. Tudo que nós já falamos. Só que Abacuque, ele não conseguiu entender isso. Como Deus, Ele vai suscitar uma nação pior do que a de Judá para trazer o juízo. Como Deus pode suscitar um ímpio para trazer aflição à nossa vida? Mas Senhor, eu sou teu servo, vou à sua igreja, leio a palavra de Deus, e o Senhor permite que venha o ímpio e me aflija. Quantos já não oraram assim? E sabe qual que foi a resposta de Deus para Abacuque? Está lá em Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Esta foi a resposta. O justo viverá pela fé. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Mas se tu tiveres fé, tu vai praticar a justiça. Tu vai praticar a justiça. Porque você sabe que Deus virá. E o Senhor vem recolher uma igreja. Uma igreja que não se contamina. Assim como aqueles que não se contaminaram na Babilônia. O justo viverá pela fé. Esta foi a resposta de Deus para Abacuque. Olha Abacuque, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso não. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
E nós? O que nós temos a ver com tudo isso que foi dito? Afinal de contas, isso que nós falamos aconteceu há 2.600 anos atrás. O que essa palavra tem a ver comigo e com você nessa noite? Reunidos aqui, num domingo, o que tem a ver essa palavra? O que Deus falou contigo? Aqui o Senhor tratou com a nação de Israel, de Judá. Deus tratou. Bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamento de paz. E assim é conosco. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, não de mal. Pensamento de paz. A aflição que nós passamos nos nossos dias foi porque o Senhor permitiu. Mas assim como Ele falou a Abacuque, lá outrora Ele fala, Ele está no controle. Ele está no controle. Tudo isso que você passa no seu dia a dia, Deus está no controle. Mas para que Deus possa agir, é necessário que você dê o quê? Liberdade a Ele. E a liberdade vem pela sujeição à palavra. Quando nós nos colocamos sujeitos à palavra do Senhor, Deus começa a atuar e Ele tem controle na nossa vida sobre todas as circunstâncias. E aí Ele começa a agir, Ele começa a mudar, Ele começa a transformar aquelas situações as quais nós não conseguimos mudar. E aí vem a fé, e aí nós não nos desesperamos mais em meio às tempestades, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, porque nós estamos na presença dEle. Quando nós lemos a palavra do Senhor, e Deus fala com nós, ao nosso coração, e fala com a gente, aí nós sentimos a presença do Pai. É isso que tem a ver. O Senhor, quando trouxe o juízo àquela nação, veja bem, irmãos, eles faziam os rituais ao qual a lei pedia. Só que o coração deles estava longe da presença do Pai. Aquilo era só religioso, era o hábito. Como o irmão Marcelo pregou ontem aqui, eles tinham hábitos, era um hábito. Será que nós não temos hábitos em vir à casa do Senhor, em orar? Será que isso é feito de coração? Né, Marcelo? Será que nós fazemos isso porque queremos fazer, queremos estar na presença do Pai? Mas Deus, Ele tinha um propósito com aquele povo. Aquele povo era o precursor do Messias. Se aquele povo tivesse ficado em Babilônia, eles seriam destruídos. Eles seriam destruídos. Mas Deus permitiu que eles fossem levados até o cativeiro. E ali Deus trabalhou com eles. Deus transformou os corações deles, para que eles pudessem retornar. Em 539, o rei Ciro editou, Babilônia foi destituída, e o Império Persa entrou. E Deus fez com que, editou um decreto, o rei, que eles voltaram até Sião. Passados 70 anos, exatamente 70 anos, Deus fez com que voltassem à terra deles. Porém, com uma diferença: o coração deles estava mudados. Foi necessário o trabalhar de Deus no coração deles. Eles tiveram que trabalhar, reconstituir o templo do Senhor, Sião. Mas Deus foi com eles. E assim é conosco. Deus permite que nós passemos por dificuldades, na sua maioria das vezes, para quê? Para nos acordar, para nos despertar. Porque Ele vem, o Senhor vem.
Às vezes nós ficamos acomodados em meio à vida cristã. E aí a gente começa a ouvir coisas que não são do Senhor. Nós começamos aqui a nos acostumar ao mundo. E diz a palavra do Senhor que nem todos que estavam na Babilônia voltaram. Aqueles que estavam abastados de dinheiro, que progrediram lá, eles ficaram lá. E sabe o que quer dizer isso para nossos dias? Muitos estão buscando os bens materiais, estão buscando as coisas do mundo e não buscando o quê? A Jerusalém espiritual. Estão buscando o quê? Ficar aqui. Porque o coração dessas pessoas não está no trono do Pai. O coração está nos bens materiais. Mas o Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor virá buscar uma igreja. E aqueles que são do Senhor, que estão desapercebidos, o Senhor virá passar por tribulações para fazer despertar. Porque o Senhor tem pressa, irmãos. O Senhor tem pressa. E essa é a palavra do Senhor nessa noite. Deus requer um despertamento. Deus está conosco em meio às tribulações. Mas para isso é necessário nos achegarmos até Ele com intrepidez. Tudo que o Senhor poderia fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Tudo. Agora cabe a nós nos colocar na presença dEle, com um coração sincero, para que Ele venha fazer morada, para que Ele venha nos transformar, e para quando chegar o grande dia, nós possamos ouvir aquilo: vinde benditos do meu Pai. Esse é um anseio, assim como o salmista ansiava a reconstrução do templo, ansiava a volta para Sião, para Jerusalém, assim devemos nós ansiar para Jerusalém celestial, para nos encontrar com nosso Pai, porque o Senhor Jesus, Ele já preparou uma morada, Ele já preparou, já está tudo certo, é no momento certo, irmãos. A nação de Israel, aqui, de Judá, demorou 70 anos no cativeiro. Nós não sabemos quantos anos será que o Senhor virá buscar a igreja, mas o Senhor pode vir antes para nós. O Senhor pode nos chamar antes. E aí, estaremos nós preparados quando o Senhor nos chamar? Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a palavra do Senhor. Porque o Senhor vem. O Senhor vem. Que Deus nos ajude, irmãos, a continuar na caminhada cristã. Que nos dê graça. Que assim a palavra do Senhor para a nossa noite. Deus abençoe.